O vídeo de hoje é para falar sobre a dependência de Zolpidem. O Zolpidem é um medicamento utilizado para a indução do sono, um dos medicamentos mais utilizados no mundo. No Brasil ainda não está entre os primeiros medicamentos mais utilizados para o sono. Medicamentos um pouco mais antigos, como o Rivotril, que é o clonazepam, o diazepam, o bromazepam, que é o Lexotan, ainda são mais utilizados. Esses medicamentos eles são um pouco mais antigos do que o Zolpidem, então eles têm mais efeitos colaterais, têm um risco maior, inclusive, de dependência química, e eles surgiram para substituir uma classe de medicamentos dos barbitúricos. Essa classe ela tinha mais efeitos colaterais ainda. Então, do ponto de vista evolutivo, as medicações têm melhorado. O Zolpidem, quando ele surgiu, ele tem várias características que são muito interessantes, que eu cito algumas. Por exemplo, ele tem uma meia-vida muito curta, de 3 a 4 horas, alguns pacientes até 5 horas. Com isso, ele tem pouco efeito colateral durante o dia, é um medicamento que não altera o peso, não altera a sexualidade, e quando lançado, se tinha a impressão, inclusive, que ele não causava dependência. Mas logo no início já começaram a surgir alguns casos indicando que poderia haver uma dependência do Zolpidem. O primeiro caso descrito em literatura, não só de dependência, mas de uso prejudicial, é de 1992. Tá? Então, apesar da mídia estar trazendo à tona agora os problemas relacionados ao Zolpidem, é uma questão que já é levantada há um certo tempo. E antes, inclusive, de a gente aprofundar sobre a dependência do Zolpidem, é importante lembrar que a insônia, por si só, já traz vários malefícios para a saúde. Então, a insônia não tratada está associada com depressão, com acidentes de trânsito, acidentes no trabalho, problemas de memória, de concentração, irritabilidade. E as queixas de sono elas são presentes em torno de 70% da população. 50% já tem uma queixa um pouco mais intensa, e dependendo dos estudos, se fala em torno de 15% das pessoas tem algum problema no sono significativo ao ponto de causar prejuízo. As pessoas que não têm distúrbio do sono, estão passando por uma crise, um momento difícil, a medicação muitas vezes tem que ser evitada ao máximo. Mas no paciente que tem insônia, esse paciente está pagando o preço desses problemas relacionados à insônia. Da questão de depressão, tem o risco de diabetes também, de pressão alta, então tem várias questões. Esse paciente ele precisa ser tratado muitas vezes. Nem sempre vai ser com medicamento, pode ser medidas comportamentais, a terapia cognitiva comportamental, mas em muitos casos, infelizmente, precisam da medicação para conseguir um sono restaurador. Nestes casos, a gente vai pesar, colocar na balança se vale a pena mesmo o benefício do medicamento perante aos riscos dele. Então, por isso que é muito importante, principalmente no caso do Zolpidem, o início sempre ser feito com orientação médica, após a prescrição, que a pessoa tenha um acompanhamento. Então, os estudos, apesar de mostrarem que há um risco de dependência, nos casos em que o paciente é acompanhado e monitorado, esse risco é muito baixo na prática, porque geralmente o médico vai identificar e vai fazer uma troca medicamentosa, ou se for possível mesmo a suspensão medicamentosa e o segmento sem o medicamento. A dependência do Zolpidem, ela acontece em média em torno de 5% dos usuários do medicamento. Então, se vocês notarem, seria como? Uma a cada 20 pessoas que apresentam um problema relacionado à dependência. E mais 15% dos pacientes podem ter sintomas ou efeitos colaterais significativos do Zolpidem. O mais comum deles é a amnésia, então o paciente, depois que ele toma o medicamento, os 30 minutos seguintes, muitos pacientes têm um quadro de amnésia que pode até durar mais uma hora e meia. Alguns pacientes chegam a ter alucinações, outros têm movimentos ou comportamentos estereotipados, ou mesmo chegam a levantar da cama e fazer alguma coisa. Alguns podem se alimentar, outros podem chegar até dirigir um carro. Nessas situações, é muito importante comunicar ao médico, já objetivando a suspensão da medicação. O principal efeito do Zolpidem geralmente é o sono, mas alguns pacientes têm uma leve sensação de bem-estar ou de euforia ao usar o Zolpidem. Essa sensação ela tende a ser perdida à medida que a pessoa usa mais dias o medicamento, e às vezes só é conseguida com o aumento de dosagem. Então é muito comum os pacientes que ficam dependentes do Zolpidem, além do efeito do sono, terem um efeito euforizante da medicação. Isso provavelmente tem uma base genética. É como se alguns receptores de áreas relacionadas ao prazer fossem mais sensíveis ao Zolpidem, porque é uma ação que não se espera habitualmente que venha acontecer com o Zolpidem, mas algumas pessoas de fato apresentam. Então isso, por si só, já é um forte indicativo para suspender a medicação ou pensar numa troca. Se o paciente começou a apresentar desde o início os sintomas de bem-estar, de euforia excessiva com o medicamento, isso já é um sinal que ele provavelmente tem uma sensibilidade maior para a medicação e está no risco maior de dependência. Pessoas idosas e mulheres também, os estudos têm mostrado, provavelmente uma questão de metabolismo, bem provável que essas pessoas alcancem níveis mais altos de Zolpidem sanguíneo,
e elas têm um risco um pouco maior. Então, idosos e mulheres geralmente têm que tomar um cuidado um pouco maior. Inclusive, a Sociedade Americana de Medicina do Sono tem recomendado dosagem um pouco mais baixa, até 5 miligramas, que seria meio comprimido nesse grupo de pacientes. Um ponto importante, que é a amnésia que eu comentei, geralmente a amnésia ela vai acontecer nas primeiras horas de uso. Alguns pacientes notam um déficit, uma diminuição da capacidade de memória durante o dia. Esse efeito colateral do Zolpidem não é tão comum. Como ele tem uma meia-vida curta, eu falei de 3 a 5 horas, vamos supor, a pessoa tomou à noite. Quando ela acorda de manhã, ela só tem 1/4 da medicação no sangue. Durante o meio-dia, 1/8, até 4 horas da tarde, 1/16. Então, é uma concentração baixa que geralmente não causa esses efeitos. Só que é importante pensar assim, alguns médicos no início, logo que a medicação foi lançada, entendiam que o Zolpidem simplesmente não causava déficit de memória. Hoje, como a gente entende? Espera-se que ele não cause, mas se o paciente notar um déficit de memória, a medicação tem que ser reavaliada. A própria insônia causa um déficit de memória. Então é sempre importante avaliar se esse déficit de memória é realmente da medicação, ou já não estava presente pela insônia, ou às vezes por um outro quadro associado. Como um paciente que está com insônia tem um quadro psiquiátrico associado, o mais comum, um quadro depressivo ou ansioso. Esses dois quadros, por si só, afetam a memória. Então tem que ser feita uma análise se o déficit de memória é da insônia, é do quadro psiquiátrico de base, que aí precisaria ser tratado, ou se é de fato do próprio Zolpidem. Como eu disse anteriormente, a própria insônia ela traz malefícios para a saúde da pessoa, seja física ou mental. E a gente tem uma situação hoje que são pessoas que não têm insônia, okay? Estão passando por algum problema, às vezes pode ser uma questão do trabalho, uma questão financeira, uma questão de relacionamento, uma questão familiar, e às vezes, pelos pensamentos atrelados a isso, tem dificuldade para dormir e acaba às vezes fazendo uso do Zolpidem para esquecer esses problemas. Então a pessoa, não, eu tomo remédio e não penso naquilo. Esses pacientes eles têm que tomar um cuidado maior, porque se a gente colocar naquela balança que eu falei de custo-benefício, provavelmente não vale tanto a pena para esses pacientes. Porque a gente tem um paciente que talvez dormiria, poderia demorar um pouco mais, ou poderia dormir com outras medidas não farmacológicas, e ele está fazendo uso de medicamento que tem efeitos colaterais e não vai ter um benefício associado. Tá? Então esse grupo de pacientes que faz uso do remédio para lidar com os problemas, ele tem que se ligar no alerta, e ser pensado assim, é muito importante avaliar as outras possibilidades e, dentro do possível, suspender a medicação. Se o paciente começou a fazer uso do Zolpidem de um padrão abusivo, de um padrão que tem risco de dependência ou já é dependência, muitas vezes a gente vai avaliar várias alternativas, como eu disse, a suspensão da medicação. Às vezes a troca de medicamento, o paciente que às vezes é dependente do Zolpidem, ele pode beneficiar com o medicamento da mesma classe do Zolpidem. A dependência, no caso da família do Zolpidem, não é cruzada, então tem pacientes que ficam bem, inclusive o Zolpiclone que é vendido no Brasil também, tem uma taxa de dependência bem menor. Tá? Então é uma opção. E aí algumas pessoas estão perguntando, Cândido, se ele tem uma taxa menor, por que ele não é utilizado tanto quanto o Zolpidem? O problema é que o Zolpiclone e o Zolpiclone têm uma meia-vida de 6 horas, é um pouquinho maior que o Zolpidem. Então alguns pacientes têm uma leve sonolência durante o dia. Então a gente acaba optando pelo Zolpidem. O Zolpidem ele também costuma ter um início de ação um pouco mais rápido, os pacientes muitas vezes se sentem mais confortáveis com ele. Porém, é uma medicação que poderia ser utilizada de acordo com o caso da pessoa. Teria que ser avaliado com o médico assistente dela. Outras opções que podem ser feitas são medicamentos que também ajudam no sono e que têm um risco menor ou mesmo ausente de dependência. A gente tem o Donarem, tem a gabapentina, a pregabalina, a própria melatonina, tem estudos mostrando que ela ajuda na retirada do Zolpidem. Então a gente tem opções. Existem outras opções além dessas, mas essas opções têm que ser avaliadas aí com cada pessoa individualmente, dependendo do histórico. Existem outras opções, tá? Além dessas que eu apenas citei, mas essas opções têm que ser avaliadas individualmente, dependendo da história do paciente, se ele tem uma comorbidade. Às vezes não se trata de insônia, tem que tratar uma depressão, tem que tratar uma ansiedade dissociada, uma apneia do sono. E a gente está tratando, às vezes, uma consequência e não a causa. Então, essa decisão é muito individual. Okay? A gente não pode sugerir uma medicação sem uma avaliação com a pessoa. Então, a gente sugere mesmo, se a pessoa está com insônia, está prejudicando a rotina dela, que ela procure uma avaliação com o médico assistente. Das medidas não farmacológicas, o estudo, o conhecimento sobre técnicas de higiene do sono é algo bem interessante. Uma atividade física regular, horário regular para dormir e acordar, uma alimentação balanceada, são medidas que têm um resultado interessante. Outra opção, que tem muita evidência científica, tem todo um embasamento,
é a terapia cognitiva comportamental voltada para a insônia. Tá? O conhecimento dessa técnica ele pode ser conseguido através de estudos, de buscas individuais mesmo, de livros, vídeos, porém, o ideal seria o acompanhamento com o psicólogo, de preferência com a formação em terapia cognitiva. Ele pode ajudar muito. A terapia cognitiva ela é muito interessante não apenas para o quadro de insônia, mas se a pessoa tiver alguma comorbidade, alguma questão psicológica, o psicólogo muitas vezes vai abordar essa parte também. É uma indicação bem interessante nesses casos. Até porque muitas vezes, como eu disse antes, a pessoa pode estar usando o Zolpidem não para tratar uma insônia, mas às vezes para se desconectar, para não ficar pensando em problemas que ela está passando na vida real. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a elucidar um pouco sobre essa questão do Zolpidem. Quem quiser aprofundar mais sobre dependência de maneira geral, entender o que é dependência, tem um vídeo que fala só sobre dependência, aí eu vou estar aqui na descrição do vídeo, quem tiver interesse. E eu gostaria de deixar como mensagem geral um alerta. O Zolpidem é um medicamento que existe de dependência, a gente tem que tomar cuidado, porém é preciso fazer uma ressalva que ele continua sendo uma das primeiras opções para o tratamento da insônia. Esses efeitos colaterais, o risco de dependência, ele existe, mas ele acontece em uma minoria de pacientes. Por isso que muitas vezes ele continua sendo uma das primeiras opções. Nós vamos iniciar com o Zolpidem. O paciente teve um efeito colateral, começou a apresentar alguns sinais de dependência, a gente vai trocar a medicação. O processo de dependência, não só do Zolpidem, mas de várias substâncias, é como se fosse uma escadinha. A pessoa não chega lá no extremo da dependência de uma hora para outra. Ela vai subindo, ela vai apresentando sintomas que vão sendo negligenciados e vai agravando. E aí comecei a usar, apresentei algum sintoma, já comunico o meu médico. E às vezes pode ser que nem vocês percebam o sintoma, pode ser que seja um familiar, um cônjuge que perceba, porque às vezes com a medicação você pode estar um pouco sonolento. Se o familiar, se o cônjuge relatou, procura atendimento para pedir ajuda e um aconselhamento. Muito obrigado e até o próximo vídeo.